Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre IA superando humanos. E agora, comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você também vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. E esse episódio hoje, ele vai para todos vocês que estão pedindo a redução da carga horária, o aumento do salário mínimo, a escala 4x3. Fica tranquilo que tenha um robô chegando para pegar o seu lugar, porque o robô não dá atestado, o robô não reclama, o robô trabalha todo dia. Bem isso, viu? E também a gente já tem que falar assim, né? Qual humano que está superando? Porque quando já saiu o primeiro modelo, já superou muita gente, né? Então, vamos começar essa conversa com alguns aspectos que são interessantes. Antes da gente falar da parte, a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Mas eu vi essa discussão, eu não lembro aonde, não sei nem se foi você que falou isso comigo. Eu acho que não, eu acho que não foi com você que a gente conversou, não. Mas que era o seguinte, né? A gente fala assim, porque a IA é mais inteligente do que o humano, a IA é menos inteligente do que o humano, a IA era boa para isso ou aquilo especificamente. Mas que se você for olhar, uma IA hoje, ela só não consegue interagir com o mundo material igual a gente interage. Mas ela já é muito melhor do que 90% das pessoas que existem no mundo. Para começar a conversa. Beleza? Tipo, melhor no sentido de mais inteligência, né? Sim. Não são todos, é claro, e eu, igual eu falei, aí ela tem muita limitação. Ela precisa que você manipule ela da forma certa e tudo mais, aquela coisa toda, né? Mas ela tira muita gente pra bosta, assim, digamos. Cara, eu vou lhe falar minha experiência para escrever artigo e eu soltei essa num dos artigos recentes que eu escrevi. Eu falei o seguinte: utilizar a IA é como ter um aluno muito bom de TCC. Você faz pequenos apontamentos. Olha, aqui talvez seja melhor falar Uhum. assim, olha aqui talvez assado. Aqui, ó, você esqueceu de citar tal coisa, isso aqui. Ou seja, você, detentor do conhecimento daquele tema, o detentor de nuances daquele tema, dialoga com esse modelo que te entrega um texto muito bem escrito, ou seja, o excelente aluno do TCC, muito bem escrito, onde você gerencia e faz apontamentos para onde você quer que a coisa vá. E ele refaz e entrega numa velocidade humanamente superior a qualquer bom aluno de TCC. Sim. Então, para quem não sabe, eu já trabalhei na docência de ensino superior e já corrigi TCC, enfim, não de alunos tão bons assim, né? Mas é muito tentador, sabe? É muito simples e as pessoas falam assim: mas texto do IA eu não vou escrever, eu não vou mais ler. Cara, eu não vou escrever texto do zero. Esse é o ponto. É. Entendeu? Eu O... não vou tirar palavras do zero para escrever mais na vida, né? Para passar uma ideia. Então, se eu posso fazer isso com inputs, é assim que eu vou fazer. Agora, existem pessoas que escrevem sem o mínimo de curadoria e sem o mínimo de capacidade de argumentar e mostrar para o modelo que você está falando o que você precisa. Então, ainda depende, né, de quem entrar entre o teclado e o chão, para que aquela máquina produza um bom
resultado final. Mas, ou até mesmo, como a gente vai falar mais para frente, que crie conhecimento, né? Mas ele ainda depende desse input e desse gerenciamento fino, né? Ou dessa... você ajuda o modelo sendo bom, né? Exatamente. Há uma coisa que eu sempre falei acerca da questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é um upskill. O que significa? Ela joga o seu nível para cima. Uhum. Se o seu nível ele é muito baixo e você usa IA, ele sobe um pouco. Às vezes, uma pessoa de nível muito alto, sem IA, ainda vai estar acima de você com o IA. Com Mas é porque o certeza. seu nível é baixo. Com Então, o certeza. upskill não vai até tão longe. Agora, se O você Elon pega uma pessoa... Musk é melhor que eu em empreendedorismo e em gerenciamento de empresas espaciais do que eu com qualquer IA possível nesse mundo. Exatamente, exatamente. E essa que é a grande questão. Mas aí você pega um cara que já é bom em alguma coisa e você dá para ele uma IA, você dá um upskill que o skill do cara vai lá em cima. Então, tipo assim, Uhum. a pessoa realmente fica muito boa, né? Por isso que o negócio que eu falei, né? Que, tipo assim, a IA ela já é mais inteligente que 90% das pessoas do mundo, porque de fato é, né? Então, você tem essa questão. Mas existe esse problema, entre aspas, né? Da forma de você utilizar, né, a IA, de você saber utilizar e tudo mais. Então, assim, a grande questão é que a gente começa, né, a entrar numa seara dessa forma de utilizar a IA que é bom, é super interessante porque ela traz soluções para a gente. O que as pessoas elas começaram a perceber, eu acho? Que, beleza, se eu tenho determinado nível de conhecimento, demoro tantos anos para agregar conhecimento e tudo mais, e eu vou, sei lá, resolvendo tarefas, resolvendo problemas, criando soluções, etc. Quando eu agrego uma IA na minha, né, na minha forma de pensar, na minha linha de raciocínio, eu começo a ter, então, um upskill do que eu posso fazer, ou seja, sou eu um pouco melhorado, e quando eu começo a aplicar isso para criar soluções, para melhorar workflows, para solucionar problemas, eu começo a ter melhores resultados, certo? E as pessoas começaram a Exatamente. ver esse negócio. E aí a gente chegou, né, em alguns casos, e o principal caso, na verdade, né, que foi o que originou o tópico, né, desse episódio, e outros casos que a gente também pode abordar aqui, foi o fato de que um modelo da OpenAI, a OpenAI é a criadora do ChatGPT, ela desprovou, ou seja, né, ela mostrou que estava errado, um problema em geometria discreta. É discreta a tradução disso? Discrete geometry? Eu não sei se é É discreta. descritiva. Descritiva. Ah, eu tive essa matéria na faculdade, cara. Ô, burro. Você vê como é que eu estudei bastante, né? Então, é. Enfim, aí tá, beleza. Olha só. A grande questão é que alguns cientistas que estavam, né, mais antenados nessa situação, eles tinham, né, um problema que eu não sei explicar ao certo o Assim, problema. era uma série de problemas, né? Existe um monte de problemas matemáticos sem solução. Alguns deles, inclusive, têm prêmio em dinheiro, né? E houve uma série de problemas desse Erdos, né? Paul Erdos, que ficaram sem solução. Alguns foram sendo solucionados anos depois e tal. E esse foi um que foi a partir da OpenAI, né? Do modelo da OpenAI, que eles conseguiram provar a solução. Havia, acho que se eu não me engano, havia umas dúvidas e tal, então está provada a solução. E o legal disso é justamente o aspecto, tá? Foi uma IA que produziu essa prova de solução. Logo,
a partir desse momento, uma IA que é alimentada com a produção de conhecimento da humanidade conseguiu dar passos além no desconhecido. Quais são as implicações disso agora? Então, é exatamente esse o ponto que eu ia chegar, né? Porque, assim, se você chega hoje para uma IA e fala assim, oi, cria uma máquina do tempo, ela não consegue criar uma máquina do tempo. Porque ela foi treinada com o que existe, e não existe uma máquina do tempo. Então ela não consegue te dar um suporte para criar uma máquina do tempo, ela não consegue fazer isso para você porque não existe uma máquina do tempo, entendeu? Então, assim, essa solução, né, que a gente trouxe aqui, por exemplo, desse caso, é você começar a pensar um pouco além nesse sentido, porque a IA, ela desprovou, ou seja, ela trouxe uma solução de uma coisa que não existia no mundo até agora. Essa que é, tipo assim, uma questão que realmente chama muito a atenção, sabe? Mas, assim, a gente não sabe até onde que ela consegue chegar, considerando isso, né? E não é a Uhum. única, né? Se você for olhar, não é a única IA que gera uma solução aonde a gente não tinha solução antes, né? A gente tem várias coisas acontecendo. A gente teve recentemente também aquele cara que conseguiu recuperar um tanto de Bitcoin usando o Claude, certo? O Claude que é da empresa rival da OpenAI, da Anthropic, Uhum, uhum. e conseguiu recuperar um tanto de Bitcoin porque parece que a criptografia do negócio que ele usou para criptografar a senha era A fraca, senha. É, e aí o Claude quebrou aquela criptografia, tipo assim, eu já tinha acesso, né, à forma de quebrar a criptografia, fez isso, extraiu a senha e forneceu acesso, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que estão acontecendo no mundo, esses são os dois exemplos mais recentes quando a gente está gravando, mas existem vários outros e vão existir mais vários outros para frente. Mas a grande questão é que você tem hoje uma inteligência artificial, ela indo um pouco além do que o que já existe no mundo. E isso abre um uhum. precedente enorme, porque, tipo assim, você não consegue chegar para a IA e falar assim, ô IA, como é que o alienígena é? Ela não sabe, porque ela não teve acesso a isso, ela não foi treinada com esse dado, porque ninguém tem esse dado. Mas algumas coisas pontuais, assim, em alguns pontos, às vezes, que a gente consegue ter de palpáveis no mundo, ela consegue, às vezes, fazer um juízo diferente. É o que ocorre, por exemplo, na matemática, é o que ocorre, por exemplo, na criptografia, que é você pegar princípios matemáticos e ir juntando eles e concatenando eles para você chegar num resultado. É assim que você faz teorias, é assim que você desprova teorias, que foi o que aconteceu, na verdade. Então, a questão é que não é só a questão do modelo, né, mas de você ter uma LLM, né, um Large Language Model, que consegue processar muito mais dados numa velocidade muito maior do que um ser humano, concatenar tudo o que está acontecendo e produzir um resultado. Né? Então, assim, você tem uma coisa que, como eu falei, ela tem uma capacidade de processamento muito maior do que a nossa. Indiscutível. Um E hoje detalhe, você já tem modelos que aprendem, né? Assim, ele tem. começa a aprender a partir das respostas positivas. E eu tive uma O, conversa um tempo atrás com um modelo da ChatGPT que eu falei justamente isso. Eventualmente você vai ser um modelo que também vai conseguir aprender. E eventualmente você também vai ser um modelo capaz de ser equipado num dispositivo portátil, que as pessoas vão chamar de um robô ou algo assim. Né? Então, assim, você também vai conseguir interagir com o ambiente. Aí eu perguntei, nesse momento você vai tomar medidas para proteger a sua própria carapaça, ou seja, há alguma situação que ameaçar a sua existência, você vai se proteger para evitar esse risco? E a resposta é sim, cara. Entendeu o ponto? Ele vai entender riscos e vai entender, né? Assim, entendendo como o comportamento de um corpo humano, você entende que analógica, por analogia, que você vai estar vestindo para interagir com o mundo
vai ser uma espécie de corpo, e sendo uma espécie de corpo, se acontecer algo que arrisque a sua existência, você vai tomar medidas para proteção? Ah, provavelmente sim, então. Então, assim, é não só a área do limite de conhecimento que está se expandindo, mas a própria área de existência como filosofia da coisa, sabe? Sim. Que está beirando, né? Porque assim, imagina assim, esse modelo que é capaz de aprender com reforço e tal. E aí ele está equipando um robô, algo portátil, ele entra em contato com algo que danifica uma peça dele. Ele não vai querer mais entrar em contato com aquilo, entendeu? A partir dessa experiência, que ele vai registrar como algo negativo. Não? Se isso não é o passo gigantesco para a singularidade, o que seria? Pode ser. Tipo assim, duas coisas que eu tenho para falar. Primeiro, a gente, a IA que aprende consigo mesmo. Hoje existe, parece recente, né? Depois da OpenClaw, quem conhece vai saber o que eu estou falando, surgiu o Hermes Agent. Hermes é Hermes, né? O deus com H, sabe? Hermes. Ou Hermes, para quem gosta de moda. Existe o Hermes Agent. Ele foi criado, né? Ele integra com qualquer IA, qualquer modelo normal. Então, tipo, você pode colocar a sua chave do ChatGPT, né? Sua chave de API do ChatGPT e ele faz as coisas. Ele foi programado para aprender de fato, sabe? Então, ele aprende com os resultados que ele gera e com o feedback que você fornece. Então, tipo assim, já meio que existe isso. Eu tenho um setup muito bom para fins de memória que eu acho sensacional porque me ajuda demais. Eu tenho praticamente tudo da minha vida catalogado e eu gosto de ter isso em texto. Então eu faço o Markdown, os arquivos .md, né, que é texto. E aí todos os aspectos da minha vida, pessoal, finanças, o psicológico, o treino da academia, o que você imaginar. Eu faço isso tudo e eu escrevo, eu redijo sobre aquilo, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi aprendido, o que não foi, sei lá, o que for. De forma que, por exemplo, eu tenho o que aconteceu no dia 10 de janeiro de 2023. Ele está escrito em algum lugar, sabe? O que eu estava vivendo. Meio maluco, mas estou acompanhando. Vai ouvindo. Já fiz isso. Não, então, é legal, mas vai ouvindo a história. O que acontece? Eu tenho, então, uma fonte de verdade, né, muito grande, que é, tipo assim, uma fonte de informação. E aí eu ponho tudo isso no repositório do GitHub. Aí o que eu faço? Com o meu Cloud Code, que dá para usar pelo telefone, eu consigo pedir para ele adicionar anotações, talvez a anotação de hoje. Eu consigo, às vezes, pedir para ele voltar na minha vida e buscar os momentos aonde eu me senti assim ou assado. As situações aonde eu achei isso ou aquilo. Nos meus registros médicos, quando foram as vezes aonde meu hematócrito estava dando assim, sabe? E como ele tem uma capacidade de raciocinar muito mais forte, de pesquisar muito maior do que a minha, ele consegue buscar registros, tipo assim, falar assim, olha só, Felipe, eu tô vendo aqui que lá em 2022 você teve uma variação no hematócrito, em 2022 em abril e depois em setembro, e ela foi assim, assim, assado, e isso faz sentido com o que você falou nas suas entradas acerca de, não tá dormindo bem, sabe? E aí ele começou a criar esse tipo de coisa para mim, aí por isso que hoje eu uso muito. Então, e aí o que eu faço? À medida que ele vai me respondendo e eu vou alimentando ele, eu sempre peço para ele adicionar uma coisa ou outra na memória. Então, tipo assim, eu falo, olha, a partir de hoje, adiciona na sua memória que eu troquei de carro. Esse carro aqui antigo não existe mais. Aí ele põe na memória. Porque toda vez que ele vai me responder ou falar comigo, ele lê a memória, entendeu? Igual ele lê o Claude.md, que assim é regra do Claude, ele leu a memória.md, entendeu? Então, ele sabe disso e ele vai de forma recursiva aprender isso, entendeu? Então, eu consigo, às vezes, adicionar dados de saúde meus e eu criei um arquivo também de texto chamado agente
10, que é o médico de qualquer coisa. Aí, o que acontece? Eu vou lá e marco, abrir, rodar agente 10 ponto, não sei o que lá. O agente 10, ele pega todos os meus registros médicos, ele lê tudo de novo e ele faz um apanhado da minha situação médica atual, com possíveis problemas que eu tenho que acompanhar e possíveis coisas que melhoraram. Então, tipo assim, ele pega todos os meus dados de sono que estava no Apple Watch que eu alimentei, o que você quiser. E aí ele vai gerando essas coisas e atualizando a memória. Então, tipo assim, você consegue fazer a questão da memória já, hoje em dia, você já consegue fazer isso de forma, às vezes, um pouco mais forçosa, né? Porque não é um recurso, né? Eu tenho que forçar isso, mas ainda assim, né? É uma possibilidade, né? Assim, nenhum assistente pessoal humano conseguiria lidar com essa complexidade de dados que você está colocando, né? E Exatamente. nem Porque, associações, né? não mesmo. E, por exemplo, nenhum médico teria todo esse contexto sobre mim, entendeu? Porque por você no médico, você tem que não só esperar que ele faça um bom julgamento da sua coisa, que é uma coisa humana, né? E beleza, o IA não tem, mas que ele entenda todo o seu contexto, que ele tenha acesso a vários dados das suas coisas e que ele, com isso, né, gere uma resposta lógica acerca do seu problema. Então, tipo assim, ele consegue me dar uns resumos que são até muito bons, sabe? Que você, às vezes você vai no. Às vezes o médico não tá no dia bom, por exemplo. E ele olha para você e fala assim: ah, você é esquerdista, seu problema é que você é esquerdista. Só. E aí, pronto, tipo assim, aí você matou o diagnóstico. O cara não vai te dar um diagnóstico bom. O seu problema é que você é esquerdista. Então, tipo assim, aí ela não vai fazer isso. Né? Então, tipo assim, é uma coisa que é super válida para alguns quesitos, tá? É claro que não substitui o médico, óbvio. Mas, assim, em termos de uma assistência, é bem bom. Então, assim, enfim, né? Essa questão da memória é o que eu faço, desculpe a digressão, mas você tem essas duas formas, né? O Hermes Agent é um deles, você pode fazer um self-hosting no seu computador, ou fazer assim, eu gosto de fazer assim, eu acho que é super válido, porque eu vou agregando a memória como eu quiser, entendeu? Com os meus dados, com as minhas informações. Então, assim, é válido. O segundo ponto, né, que eu ia falar acerca dessa situação que a gente estava trazendo, que antes da digressão, acerca de você ter uma IA hoje, resolvendo, solucionando problemas, não só às vezes como, por exemplo, criar um texto para gente, que eu também, assim como você, eu não faço mais um texto do zero. Foi época que eu fazia um texto do zero, sabe? E assim, no trabalho, nossa, tipo assim, você recebe uma demanda e fala, nossa, aqui vai demorar uns 3 dias para fazer e tal, aí você vai mandar IA, faz em 15 minutos e fica quietinho, né? Depois você só corrige, normal. Mas o que acontece? Depende muito também da pessoa que está usando, como a gente falou, né, da questão do upskill, e depende muito de como que você direciona. Eu estava lendo isso também acerca do Cloud Code mais precisamente, né? Tipo assim, o modelo do Cloud Code, o modelo dele de você usar Cloud Code, é, é, o, é o Sonnet ou é o Opus, tanto faz. O modelo é o mesmo. O que vai diferenciar quando você vai usar ele ou não? É o tanto de contexto que você consegue dar para ele montar um raciocínio, e o nível que você consegue dar de direcionamento para ele. Então, o cara que, por exemplo, soluciona um problema igual esse de geometria descritiva, o cara que consegue encontrar a senha da carteira dele, que consegue quebrar uma criptografia, ele não só chega para IA e fornece um bom contexto, como ele também consegue dar um direcionamento muito bom, muito claro para ela acerca do problema que eles estão tentando resolver, sabe? Então, assim, se você chegar para o seu chat GPT e falar assim, oh, você quebra a criptografia tal ali para mim, ele vai falar um monte de coisa para você, mas ele não vai quebrar nada, sabe? Tipo assim, se você falar para ele assim, resolve esse problema de geometria descritiva, ele vai falar para você, cara, esse problema não tem solução, porque assim, assim, assado, tais pessoas falaram que não tem. Pronto, ele fez uma pesquisa para você e te devolveu um resultado, meio que atende a sua demanda, talvez de produção textual, etc. Mas ela não foi de fato inquisitiva, ela não foi de fato na raiz do problema, ela não entendeu muito bem o que você queria. Ao passo que se você começa a
contextualizar melhor essa situação para essa IA. E, tipo assim, olha só, eu tenho um problema de geometria descritiva, ele é esse. Até hoje, ele não foi desprovado. Só que eu tenho, aí você dá referência 1, referência 2, referência 3, que chegam muito próximo, mas não conseguem provar, porque a gente tem essa limitação. E aí você pega e dá uma referência 4, que, poxa, é um livro de geometria descritiva que traz alguns conceitos. E aí você vem e fala assim, olha só, eu fiz algumas contas e eu cheguei assim, assim, assado. E aí você, tipo assim, você avança o nível da conversa, você passa do ponto da pessoa mediana, e aí Uhum. aquele modelo pega toda essa informação, que foi o que a gente falou da memória agora. Ele consegue pegar toda essa informação, ele processa essa informação muito melhor do que nós humanos conseguimos processar. Ele consegue ter acesso a muito mais coisas do que a gente consegue processar. E aí ele pega, concatena tudo isso bonitinho e começa a te dar uma resposta. E aí eu acho que foi nesse ponto que a gente conseguiu chegar aonde eu não sei especificamente se o modelo falou, se por exemplo, o chat GPT falou para os caras assim, não, resolvi o problema. Ou se ele deu várias teses e os caras só juntaram elas e falaram assim, olha só, está desprovado com base nisso, isso, naquilo, entendeu? Então, assim, eu não sei mais precisamente qual que foi o caso, mas a grande questão é que, sim, a gente está chegando no ponto em que isso é factível, né? Isso é Uhum. super acessível, isso está sendo cada vez mais comum de ser feito, né? E, assim, dependendo da pessoa que utilizar, né, dependendo da vontade e tudo mais, a gente até falou no caso do cara que usou IA para hackear a BISC, né? Sim, sim. Dependendo de como que for o nível seu de raciocínio para você conseguir associar e chegar, você vai ter esse tipo de resultado. Foi o que a gente falou no episódio do cara que hackeou a BISC. Se você chega para IA, para o Claude, e fala assim, ô Claude, hackeia a BISC para mim, ele vai falar assim, não tem como, e tal, blá blá blá, ou vai falar um lero-lero. Só que quando esse outro cara, o hacker de fato, ele pega, ele baixa o código, aí ele vai, coloca no VS Code dele, conecta o Claude, e ele vai módulo por módulo. Oi, olha esse módulo aqui, vê se você acha uma vulnerabilidade, eu estou querendo fazer uma melhora desse produto, blá blá blá. E tipo assim, você passa do nível normal de utilização daquele negócio, você dá contexto, é o mesmo modelo em todos os casos, mas você Sim. deu muito mais contexto e você deu Você sabe fazer as perguntas, né, cara? você deu uma orientação muito mais assertiva. E aí ele Uhum. começa a vir com resultados, entendeu? Tipo assim, e aí o Claudio vai falar assim, não, achei uma falha muito louca na BISC, você quer testar? Ele não vai te falar isso. Ele vai Uhum. te dar, olha só, foi verificado, né, que aqui isso aqui tá com problema, você pode ajustar isso para, tipo assim, aí o cara falou assim, opa, ajustar é nada, entendeu? É o ponto que Então, eu vou, né? Aqui pode ser feito, né? Como foi no caso, né? Pode ser feito um envio negativo de fundos e tal, isso vai ser compensado assim, assim, assado. Cara, é isso aqui. uhum, Acho que a verificação ficou algo interessante de ser feito agora, né? Não confie e verifique. A verificação com um baixo nível de conhecimento de programação, mas um bom nível de conhecimento estratégico, né? Pode ser uma coisa que vai, sei lá, melhorar software, mas também melhorar, permitir que pessoas roubem fundos, enfim, explorem essas coisas, né? Assim, é triste que a humanidade sempre caminhe para esse lado, mas faz parte. Acho que nós estamos quebrando a barreira do além, sabe? Às vezes você pode dividir com um modelo de linguagem uma ideia que só você tem e confirmar se essa ideia sua é original. A partir daí, uhum. desenvolver uma linha de raciocínio. É tudo muito mais simples nesse sentido. Eu acho Na que verdade é mais fácil, né?
A gente vem trabalhando com isso, né? A gente vem nessa coisa de produção de conteúdo, saber o que está acontecendo, Lógico, nada substitui o humano, sabe? Às vezes um post com nível de autenticidade e acidez antes de dormir engaja mais do que posts criados por IA, e vice-versa, né? Dependendo do momento. Mas acho que a gente está chegando num momento intelectual de uma certa simbiose, sabe? A gente poder terceirizar coisas que dariam um enorme trabalho para trabalho assim braçal de ficar juntando, compilando dados e tal. Você deixa aí rodando isso e se preocupa com a ideia grande da coisa. E para isso necessita de uma cognição maior. E é aí que a IA está superando humanos de baixo QI. Então, exatamente. Essa que é a grande questão que o pessoal tem falado, reclamado muito hoje na bolha dos desenvolvedores, aonde você, sabendo arquitetar sistemas, você tem ótimos resultados com uma IA porque ela executa, o que antes o Júnior fazia, entendeu? Tipo assim, é uma outra grande discussão. A habilidade vai ser um grande processo seletivo, né? Isso aqui é verdade. Para que você vai contratar um indiano para fazer o negócio ali braçal, sendo que a sua IA roda aí? Entrega um resultado em uma parcela do tempo. Isso porque não começou robô ainda. O robô, assim, ainda tá vindo devagarzinho. O único robô que eu tenho em casa é o que faz a faxina, né? Que, tipo assim, que passa pano e varre o chão, o que já é maravilhoso, já é sensacional. Agora, você imagina um robô para ficar aqui do meu lado com a bandejinha com café. Nossa Senhora! Cara, eu tava pensando a gente gravou o episódio passado, eu fiquei pensando no mundo e tal, cara. Há a teoria do Musk que a gente possa realmente acabar com a escassez, né? Escassez de quê? Tudo. A gente tem pouca escassez. Hã? A gente tem pouca escassez, a gente não tem distribuição. Cara, a gente tem escassez em tudo. Em quê? Tudo. Mas se ninguém produz a próxima safra, morre todo mundo de fome. Tá, justo. Entendi. Entendeu? Assim, mas eu tô pensando assim, se isso se vai para a sociedade, imagina você ter robôs autônomos que fazem todo o sistema de logística e uma fração da coisa, né? Sistemas de transporte de pessoas integrados também vai diminuir essa necessidade de sistema de transporte, porque as pessoas não têm tanta necessidade de se locomover, mas você ter sistemas de transportes mais eficientes, mais uma série de coisas, energias limpas e baratas, ou não só limpas, mas extremamente baratas e de alta produção, né? Uma matriz mais renovável de energias ou afins que pode chegar num ponto de diminuir muito a nossa escassez, né? E a gente ter uma situação econômica de humanos sem nada para fazer, sabe? Porque assim, você trabalha para ter coisas, consumir, sobreviver e tal, mas se você tiver meio que tudo isso garantido, sabe? Acesso a tudo, ou algo extremamente barato, o que você. Né? Assim, não é para essa geração, mas é algo que talvez nossos netos vejam. Não sei. Não é ruim de tudo. Eu não acho isso ruim, não. Eu acho até bom. Vamos ver, né? Temos aí. Mas que está superando muito humano já agora, tá. Né? Então, tá. E isso vai gerar uma certa marginalidade da coisa e as políticas públicas vão se aproveitar, claro, disso. Acho que é isso, né? Chegando ao final de mais um episódio. Se chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, diz se a sua profissão foi afetada
por isso, né? Por aí, você teve que mudar ou se adaptar. É isso. Ficamos por aqui e tchau.